Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro webinar da série CPFL Insights, trazendo como tema Insights do setor elétrico no Brasil e no mundo. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui e passar a palavra para a Fabiana Lopes Avelar, diretora de Regulação e Inteligência de Mercado da CPFL Soluções. Fabiana, com você. Olá, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento, né, que é o terceiro evento da série CPFL Soluções Insights. Para mim, esse evento é especial. A gente está aqui com grandes nomes do setor elétrico no Brasil e no mundo, e grandes amigos, pessoas que eu admiro demais. Então, desde já, eu queria agradecer imensamente ao Luiz Barroso, ao Luiz Maurer e ao Paulo Pedrosa, por terem aceitado meu convite de estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, em nome da CPFL, eu agradeço. E agradeço também aí a todos os nossos clientes, parceiros, que se dispuseram a estar aqui conosco hoje. A gente já tem 141 pessoas aqui online conosco, então agradeço imensamente a presença de todos vocês. A nossa ideia aqui de trazer essa série CPFL Soluções Insights é justamente gerar conteúdo relevante, informação que nos ajude nas nossas tomadas de decisão. Então, aqui não tem como, acho que não ser interessante a nossa manhã, com a presença aí de pessoas que eu tanto admiro e que todos vocês já conhecem. Eu queria aproveitar para dar alguns recadinhos aqui sobre a dinâmica do nosso evento. A gente deve ficar com vocês cerca de 1h45, mais ou menos. Eu peço para que vocês deixem os microfones e câmeras desligadas e que vocês fiquem todos muito à vontade de conversar com a gente pelo chat, de mandar as perguntas através aí do Q&A que está na parte inferior aqui do vídeo. As perguntas vão ser respondidas ao final do nosso evento, ao final do nosso bate-papo. Então, a dinâmica é que a gente faça um bate-papo entre nós quatro e óbvio que vocês podem, nesse contexto todo, ir colocando as perguntas, fazendo comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo. Então, eu desejo a todos uma excelente manhã, muito proveitosa, com muitos insights relevantes, que, como eu disse, possam nos ajudar aí nos direcionamentos do ano que vem e de tudo que está por vir no setor. E aí eu chamo agora meu amigo Luiz Barroso, que com todo o seu conhecimento e a expertise que ele tem, vai nos conduzir hoje aqui. Luiz, a bola está com você. Fabi, muito obrigado, muito bom dia a todos, bom dia pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, queria agradecer a CPFL pelo gentil convite, ao Canal Energia também, pela organização, a Fabiana, em pessoal, o nome dela, por me convidar e me colocar no meio dessas feras todas, né? A gente tem aqui pessoas muito ilustres, por exemplo, algumas curiosidades, o Luiz Maurer, ele foi um dos fundadores, o cofundador, tecnicamente ele me ensinou agora, da Bracel, e um dos seus primeiros presidentes também, tem uma larga experiência no setor elétrico nacional e uma grande atuação internacional, com quem eu tive o prazer de atuar em vários países também. O Paulo Pedrosa, né, que é muito conhecido por essas duas palavrinhas, mas é quem eu costumo chamar de Paulo Jerônimo Bandeira de Melo Pedrosa, tá? Que é o nome completo dele, que foi meu chefe, é meu amigo, é meu parceiro de vida, é uma pessoa com quem eu também tenho o prazer de aprender muito todos os dias. E a Fabi, que é uma pessoa que eu acho que nesse painel ela vai trazer um elemento muito interessante, porque o Luiz Maurer, aqui nos nossos personagens, é o homem do futuro, da visão internacional, do que está acontecendo lá fora. O Paulo Pedrosa faz a ponte entre o que está acontecendo lá fora e o nosso desafio aqui dentro, com a visão única que o Paulo tem de ter atuado em todos os segmentos da cadeia de valor, em cargos executivos, estratégia e de decisão. E a Fabi é a pessoa que, no final do dia, está na linha de frente de ter que implementar essas confusões todas que a gente está vendendo aqui, que a gente está vivendo. É a pessoa que, pela ótica dos negócios e pela ótica da proximidade com o consumidor, com o cliente final, vai fazer a ponte. Então, vamos ter uma conversa bem animada. Essa discussão vai ficar gravada, tá? Vai ter um vídeo disponibilizado depois,
Nós estamos aqui com praticamente 200 participantes e esperamos todos que vocês gostem. Perguntas pelo chat. Então, eu vou começar agora com o meu colega, o Luiz Maura. Luiz, você que tem uma carreira de muito sucesso internacional, atuando no Banco Mundial, em dezenas de países, em dezenas de temas também, eu vou te fazer 2 perguntas para te dar uma chance de você falar um pouquinho, muito amplas, e vou deixar o seu critério cobrir com a profundidade que você quiser. O que está rolando lá fora, que a gente tem que ficar de olho, né? Quais são assim, as macro tendências, vamos dizer assim, e como é que você vê o Brasil posicionado nessas macro tendências? A gente tem muita tendência no país de dizer, olha, a regulação do Brasil é uma porcaria, nosso sistema não funciona. O brasileiro reclama muito, né, da vida, né? A gente reclama muito do nosso setor. E como é que a gente vê, você na sua experiência, o nosso setor no meio dessa transformação que está acontecendo no mundo todo? Por favor. Pois não, Barroso. Obrigado, Fabiana, pelo convite. Fico muito honrado. Vamos começar com a tua primeira pergunta mais ampla. O que está rolando lá fora, não? Bom, está rolando muita coisa. Eu acho que o fio condutor é a descarbonização da matriz energética. E o que está acontecendo um pouco transcende o desejo e o discurso dos políticos. A gente vê, por exemplo, os políticos dizendo uma coisa, mas as empresas estão realmente caminhando na direção da descarbonização, com medo de entrar em ativos com alta pegada, não? Como se diz, de carbono, porque esses ativos podem ficar stranded. Hoje é difícil alguém querer financiar uma usina a carvão. E perdão, eu estou enrolado aqui no meu headset. Então, eu acho que está acontecendo coisas tanto no mercado de atacado quanto no mercado de varejo. Todas ligadas a essa descarbonização. No mercado de atacado, você vê os renováveis cada vez mais penetrando. No começo desse processo, em vários países, tudo são rosas, não? As usinas convencionais continuam operando e os renováveis entram, mas não chegam a afetar muito o sistema. Mas logo que os renováveis começam a criar ruído e serem eles os determinantes do despacho, e as outras plantas funcionando como swing producers, aí é que a coisa começa a ficar mais complicada. Aí começam os atritos, começa a discussão entre esse custo da intermitência, quem é responsável, etc, etc. O armazenamento, as baterias, eu vou fixar aqui no que está mais na moda, lithium-ion, que 4, 6 horas, elas são shallow storage, não são deep storage. Elas ajudam em muitas coisas, mas elas não são ainda a solução para 100% de descarbonização, como tem alguns lugares que têm essa meta, em 2045, 2050, chegar a 100% de descarbonização. Então, só essas baterias elétricas na tecnologia que nós temos hoje podem ajudar a chegar a 90%, mas para chegar a 95%, 100%, elas teriam que, basicamente, custar 20% do que custam hoje. Teriam que custar 20, 30 dólares por megawatt-hora, o que ainda a gente está muito longe. Mas hoje, com 150, já se pode falar em descarbonização a 90%. Como falou a Fabiana, nós estamos aqui diante de muitos clientes da CPFL, eles devem estar muito interessados no que está rolando na concorrência no varejo, não? A concorrência no varejo, eu dividiria em 2 tópicos. O primeiro é essa discussão entre mercado livre e mercado cativo. Você sabe que essa discussão já perdeu um pouco dos holofotes lá fora. Os países que já chegaram no nível de desenvolvimento do mercado como o nosso, já aceitam que isso é algo sabido, vai acontecer. A questão é como fazer com que os custos sejam devidamente distribuídos, a cobrança do fio e da energia em separado. O que mais tem ganho os holofotes é a geração distribuída. As mesmíssimas discussões que a gente vê lá fora, a gente vê aqui. A maior preocupação, obviamente, é com a energia solar, atrás do medidor, que os consumidores, às vezes no Brasil, ela também está na frente do medidor, como no caso da medição à distância, como na geração à distância.
Mas essa briga está acontecendo lá entre concessionárias e indústria solar, na mesma intensidade com que a gente vê aqui. E a solução ainda não apareceu, mas aponta-se numa direção da cobrança de um custo fixo e uma das seguintes alternativas, ou uma tarifa binômia ou tarifa pelo uso, time of use, que seria uma versão um pouco mais sofisticada, uma versão 2.0 da nossa ouro sazonal. Sinto que os economistas estão pendendo pela tarifa pelo uso. Renováveis distribuídas, usando também essa prerrogativa, gerando de acordo com, recebendo de acordo com o tempo em que elas estão consumindo ou produzindo. Então, essas são em linhas gerais que as coisas que estão acontecendo. Você perguntou, e o Brasil? Tem sido muito criticado. Eu acho que o Brasil merece crédito e deve estar orgulhoso por ter sido um dos países, um dos primeiros 5 países, me corrija se não foi um dos primeiros 3, Barroso, que introduziu o sistema de leilões e contratos de longo prazo para renováveis, numa época em que a maioria dos países tinha já sacramentado a questão do feed-in tariff. Eu lembro que em 2000 a gente escreveu um livro, Barroso, sobre esse assunto, e isso foi recebido com grande ceticismo, tanto o conceito quanto algumas vezes ataques mesmo a nível pessoal, não? O pessoal dizia, a questão não é bid, mas é build. Essas usinas nunca vão ser feitas, esses preços são irrealistas. Vocês estão mexendo com fogo, vocês estão destruindo alguma coisa que está funcionando. Vocês estão destruindo o feed-in tariff. Dava a impressão que a gente estava defendendo as termoelétricas, quando na verdade a gente queria que os preços baixassem para aumentar a penetração, inclusive nos países em desenvolvimento. Uma coisa é a Alemanha se dar o luxo de pagar $400 por megawatt-hora, outra coisa é o que a gente pode implementar em Zâmbia. Então, eu acho que nesse mercado de longo prazo, o Brasil caminhou muito. Caminhou muito e desenhou leilões muito bons. Nossos leilões eram leilões dinâmicos, leilões reversos dinâmicos, que adotavam uma tecnologia moderna, que estimulava a maior concorrência e evitava a chamada maldição do vencedor. E, a esse respeito, veja que os 2 vencedores do Prêmio Nobel desse ano, Milgram e Wilson, foram caras que se debruçaram, estudaram e aprofundaram essa questão da maldição do vencedor. Isso é que deu a eles a credencial para ganhar o Prêmio Nobel. Então, eu acho que de início a gente já começou bem. No que tange ao mercado de curto prazo, e já vou encerrar aqui a minha fala, a gente parou no tempo. Isso que a gente tem é basicamente o que foi desenhado no RECEB. E nem tudo do RECEB foi incluído, por exemplo, a resposta da demanda. A resposta à demanda lá do RECEB era uma resposta mais antiga, hoje já tem coisas mais modernas, mas a gente parou no tempo. Continuamos com os 4 submercados, não tem mecanismo em rede de preço entre submercados, a gente fala em preço por oferta, a gente continua jogando um monte de coisas no encargo de serviço e sistema. Eu sei que mexer nisso é muito difícil, mas a gente está gerando custos aí complicados, uma série de plantas despachadas fora de mérito, que não dão um sinal econômico adequado no tempo e no espaço, etc. Eu vejo que a medição horária é muito bem-vinda e ela pode ser relativamente separada desse novelo. Então, eu estou enxergando com otimismo aqui a questão do Brasil. Maurer, muito bom, muito boa, sua fala muito ampla. Acho que nesse primeiro bloco, de visão mais internacional, né, mais macro, a gente vai conseguir cobrir uma visão grandona para depois entrar em temas mais específicos. Para quem está aqui nos assistindo, ainda vamos falar de temas mais tecnológicos, temas específicos do Brasil, temas ligados ao consumidor propriamente dito. E aí eu queria pegar a tua fala e fazer uma ponte para o Paulo, o Pedrosa. Porque, Paulo, você já foi regulador, você já esteve no Conselho de Administração do ONS, você já foi vice-ministro, né, e ministro interino em vários dias como secretário executivo, você esteve muito perto da EPE, você conhece a CCE como ninguém, você tem um trânsito, eu acho, setorial único e uma presença na cadeia de valor. E você comprou em 2016 e 2017 o desafio dessa modernização, que, como você mesmo dizia lá na sua gestão,
à frente do Ministério de Minas e Energia, junto com o ministro Fernando, a gente precisa modernizar o setor, não porque a gente gosta do Mercado Livre maior e tudo mais, mas pela razão que o Maurer disse, que o Mercado Livre ele é absolutamente inevitável pela disrupção tecnológica, porque todo mundo está tendo lentamente a chance de construir sua própria geração distribuída, colocar o seu painel solar, daqui a pouco o seu carro elétrico, a bateria e tal, e a gente precisa organizar essa casa. Mas o desafio da modernização não é fácil. Então, eu queria te escutar um pouquinho como é que você vê, Paulo, você sendo uma pessoa que esteve ali arquitetando esses projetos, a base conceitual do que hoje está sendo discutido no PLS 232, principalmente. Como é que você vê a tradução desse futuro que o Maurer trouxe, e que está chegando cada vez mais para a gente, num projeto de setor e de indústria do setor de energia elétrica do Brasil? Paulo. Microfone, Paulo. Pronto. Obrigado, Barroso. Queria agradecer a Fabiana o convite da CPFL para estar aqui hoje com quase 230 pessoas nos acompanhando. Dizer que é uma honra, uma alegria estar com três pessoas que eu admiro tanto e, como você disse, com visões tão complementares do desafio do setor elétrico. Eu acho que você e o Luiz Maurer têm uma base de conhecimento estratégico, conceitual, com uma profundidade e uma abrangência enorme, e a Fabiana está numa empresa que tem certamente liderança no mercado em transformar tudo isso em alguma coisa concreta para o consumidor. Então, é ótimo estar aqui nesse painel, um grupo tão qualificado. Agradecer a gentileza das suas palavras comigo, que eu atribuo mais à amizade do que à minha própria qualificação. Mas dizer o seguinte, Fabiana me falou que esse evento tem como público-alvo o consumidor da CPFL. É um evento voltado para as empresas que estão olhando para o setor de fora para dentro. E eu aqui, na minha cabeça, crio o meu personagem teórico que está nos assistindo. E ele é um profissional de uma indústria de cerâmica, e a cerâmica dele está colocada lá na Leroy Merlin, do lado de 10 outros concorrentes e alguns estrangeiros, e de um consumidor que está escolhendo, está vendo qual é o mais barato e que é a tendência da moda, porque agora ele quer a cerâmica que imita madeira, e o concorrente já tem o que imita madeira e tem a textura de madeira, além de ter a cor da madeira. Essa adrenalina do mercado competitivo da economia real, que eu acho que a maioria do nosso público aqui vem desse mundo. E olhando para o setor elétrico, que é um setor protegido, cheio de regras, cheio de mecanismos que muitas vezes eles são criados em nome de proteger o consumidor. Quer dizer, consumidor, como você não entende de energia, deixa que o sistema resolve tudo para você e depois lhe passa a conta para pagar. E esse sistema foi acumulando muita deformação, muito privilégio, muito subsídio, muita ineficiência, e hoje mais da metade do que esse fabricante de cerâmica paga já não é mais energia. São essas outras coisas que foram sendo penduradas, inclusive impostos, na conta de energia. Mas taxas, encargos, subsídios, ineficiências explícitas e implícitas na conta. Então, a grande dificuldade é que o setor como um todo resiste às mudanças e busca proteção do sistema e das regras contra a sua modernização. Então, o Luiz falou do mundo inteiro, e aqui no Brasil nós temos, por exemplo, produtores de carvão defendendo de uma maneira muito intensa cotas e garantias de compra de carvão que eles revestem como um projeto de modernização do setor de carvão. E ainda são subsidiados em R$1 bilhão por ano para comprar carvão no Brasil. Setores de energia que perderam totalmente a competitividade e constroem argumentos para se justificar baseado muitas vezes, fictício atributo teórico
não é, que elas levam ao desenvolvimento regional ou alguma... E energias que são super modernas no mundo e competitivas, que aqui no Brasil, né, ao invés de buscar o caminho da modernidade, né, buscam o mesmo caminho do passado, inclusive repetindo lobbies, né, que às vezes nem mesmo, assim, historicamente, grupos que dominaram a energia no Brasil no passado utilizaram. Então, eu acho que existe essa força da mudança e uma força muito grande de reação à mudança. Esse jogo está sendo jogado, né, e ele só vai ser bom para o consumidor, né, quando mais eventos como esse que a CPFL está promovendo tragam o consumidor para sentar na mesa, para entender um pouco o setor de energia e para ter voz. Ter voz e querer, assim, de um lado, soluções competitivas para a energia dele e querer evitar pagar essa conta que está se tornando gigantesca, né, do benefício dos outros. Então, as empresas precisam se modernizar. Eu acho que nós estamos aqui no grupo com uma empresa que olha para o futuro, mas muitas empresas olham para o passado. Quer dizer, fabricantes de bateria, o Luiz Mauro tem um trabalho extraordinário sobre baterias aqui, mas fabricantes de bateria, eles não querem competir contra o sistema, eles não querem prestar o serviço, eles querem que o governo faça um leilão de bateria e cobre o serviço de bateria como um encargo adicional de todos os consumidores, independente de se eles estão usando ou não a bateria e se eles estão causando ou não a necessidade da bateria estar presente no sistema. Então, o que a gente precisa no setor, Luiz, é trazer um pouco de lógica econômica. Quer dizer, pegar um pouco a adrenalina do mercado, né, dessa pessoa que nos escuta e está produzindo hoje uma placa de cerâmica que vai botar daqui a 10 dias na Leroy Merlin na competição e que ele precisa ter um produto que agrade ao consumidor dele, mas trazer um pouco essa adrenalina para o setor elétrico como um todo, buscar prover soluções para os seus consumidores e aumentar o ambiente de competição. Acho que tem dois drives. Um é você aumenta a segurança dos agentes do setor elétrico para diminuir o custo do capital e, com isso, diminuir o preço da energia. Mas você não pode aumentar a segurança inibindo a competição. Você precisa trazer a competição, trazer a inovação, porque essa competição e essa inovação em um ambiente transparente e moderno é o que vai trazer as respostas que o país precisa. E aí eu acho, Luiz, que você que liderou o trabalho de modernização do setor elétrico na CP33, e o Luiz Mauro, que tem a visão internacional, e a Fabiana, que tem, assim, o viés do investidor, que precisa dessas regras claras para tomar suas decisões de investimento, é que vão nos ajudar aqui nesse painel a compor essa transição do Brasil para um setor elétrico mais eficiente que atenda melhor os interesses dos consumidores. Legal, Paulo. Ótima frase. E eu até queria fazer uma ponte para a colocação que eu vou pedir para a Fabiana comentar, porque na nossa época de governo, você dizia muito, junto com outros colegas, né, de que a gente tem que buscar, como país, fazer o novo através do novo, né? Porque é muito fácil a tentação de querer vender o novo feito através do velho, né? E eu acho essa frase muito boa, muito pertinente. E, Fabiana, a CPFL, como o próprio Paulo Pedrosa colocou, tem um papel de ser uma empresa líder nessa discussão desse processo, para evitar que nessa briga entre fazer o novo através do novo ou o novo através do velho, a gente não termine despedaçando, fragmentando ainda mais o setor e levando a custos para o consumidor, que no final do dia é quem sempre paga essa conta, né? Então, esse momento de inflexão que a gente está vivendo agora, ele é fundamental não só para os negócios, que empresas como a CPFL têm, mas também para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do setor como todo e do consumidor. Então, fala um pouquinho para a gente, Fabi, como vocês estão vendo aí na CPFL esse processo, o engajamento de vocês e essas preocupações. Porque aí, encerrando esse bloco, nós vamos entrar em blocos de temas mais específicos. Muito bom aí ouvir vocês três e que realmente têm visões complementares, né? Aqui, eu acho que a gente tem, as empresas no setor elétrico têm dois grandes desafios, né? O primeiro deles diz respeito à adequação de toda essa mudança regulatória aí do modelo de modernização, de novos modelos de negócio, de novas tecnologias e, mais do que isso,
de um cliente, de um consumidor que está cada vez mais proativo, buscando soluções diferenciadas. Então, assim, a empresa que conseguir se organizar e realmente colocar o cliente no centro e entender toda essa dinâmica, ela sai na frente. Paralelo a tudo isso, a gente tem essa discussão que acho que o Paulo Pedrosa trouxe muito bem aqui, o Luiz Maurer também, e que você aí fechou, então, com a pergunta de como é que a gente consegue contribuir para um setor fundamental para o desenvolvimento do país. A gente está falando aqui de infraestrutura básica para o desenvolvimento do país. E o grande problema hoje que a gente tem vivido é justamente essa fragmentação. Cada um, ao longo da cadeia, se posicionando de forma a defender seus próprios interesses e que muitas vezes são contraditórios quando a gente olha a cadeia como um todo. Então, aqui a gente tem feito um exercício de o tempo inteiro estar se policiando para que a gente consiga pensar no setor elétrico como um todo e nos benefícios para que esse setor possa se desenvolver, realmente se modernizar e a gente consiga contribuir para que o país também se desenvolva. E aqui é um jogo de ganha-ganha no sentido que, eventualmente, alguns negócios podem ser prejudicados numa ponta ou em outra, mas o setor como um todo, o agregado, ele cresce e se desenvolve. Enquanto a gente continuar fazendo discursos isolados para um único segmento da cadeia, a gente não vai conseguir encontrar a melhor solução, porque a melhor solução é aquela que desenvolve o setor e que puxa e alavanca o país para o crescimento que a gente precisa ter. Então, a bandeira da CPFL tem sido muito essa. E internamente a gente faz muito essa discussão. Não, vamos aqui pegar um papel em branco e vamos pensar qual é o melhor caminho para que a gente possa fazer as propostas e ajudar nas contribuições olhando o todo, e não cada um dos negócios de forma individual. Então, eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar. Se todos conseguissem pensar dessa forma, o setor iria se desenvolver como um todo e todos teriam mais oportunidades. O Paulo trouxe uma questão que realmente o consumidor, ele não entende das questões do setor elétrico. O que ele quer produzir a cerâmica dele da melhor forma, ou a indústria química, de plástico, enfim. A gente precisa ofertar para esses clientes essas soluções, o melhor caminho, para que ele possa pensar no desenvolvimento do business dele. E aí eu acho que aqui quando a gente olha para cliente, para consumidor, para a cadeia, desde geração, transmissão, distribuição, comercialização e todos os novos agregados que a gente tem, de uma maneira ampla, é onde a gente consegue realmente contribuir sem interesses particulares e fazer o setor acontecer da melhor forma, fazendo o novo, né? Acho que esse é o maior desafio, mas a gente precisa ter desprendimento para que isso aconteça. E eu acho que essa tem sido a nossa contribuição, Luiz. Legal, Fabi. Acho que desprendimento, maturidade, principalmente, né? E vontade de mudar. Então, eu vou dar um avanço na nossa pauta aqui para entrar em temas mais específicos e vamos falar um pouquinho de bateria, da bateria, recurso energético distribuído, renováveis, tecnologia de uma forma geral. E eu vou puxar pela fala do Maurer, de forma um trabalho muito bom. Barroso, para mim está falhando um pouco aqui o seu áudio, não sei se para os demais também. Agora melhorou. Melhorou? Maura, fala um pouquinho de bateria para a gente. Você liderou um estudo super legal na USAID sobre a integração de bateria em sistemas elétricos, que eu vou até compartilhar o link do trabalho. E elementos ali de valor agregado do armazenamento para o setor como um todo. Fala um pouquinho para a gente.
Maurer, está no mudo. Desculpe, Barroso, eu perdi um pouquinho porque o teu áudio estava intermitente, mas eu acho que eu captei. Acho que voltou agora. Basicamente, Mauro, você conduziu um super trabalho na USAID sobre integração de armazenamento em mercados elétricos, olhando a ótica do nivelamento entre a competição das tecnologias para serviços. Esse trabalho está muito alinhado com uma tomada de subsídios que hoje a ANEEL vem tomando, a tomada de subsídios 11, que estuda a integração do armazenamento no Brasil. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho, que eu acho que todos vão aprender muito, e eu vou compartilhar o link dele aqui no nosso chat. Pois não, Barroso, obrigado pelo muito legal. Na verdade, esse trabalho, de início, ele tinha um objetivo mais reduzido. O objetivo era como desenhar leilões híbridos que contemplem baterias com renováveis, um ou mais, de tal sorte que a gente pudesse aumentar a penetração de renováveis. A percepção era de que só renováveis o sistema não ia aguentar, ia ter que jogar algum armazenamento no meio, fosse baterias ou fosse pumped storage, ou fosse o que fosse. Obviamente que a gente sabe que a bateria que está mais na moda é o lithium-ion, com 4 ou 6 horas de duração. Então, o estudo se focalizou um pouco nisso, e focalizou também na frente do medidor. Eu sei que tem alguns ouvintes que estão atrás do medidor, mas os benefícios que a bateria pode dar, pode ocorrer dos dois lados. Então, esse estudo tinha esse mandato original. Mas, à medida que a gente foi trabalhando e analisando os casos, analisamos cerca de 20 países, a gente viu que tinha que reformar um pouquinho esse mandato. Por duas razões. Primeiro, que quando você instala uma bateria junto com um PV ou uma eólica, só para administrar a ponta e, digamos, carregar quando a energia é barata e descarregar quando ela é cara, e administrar essa intermitência, você provavelmente está subutilizando esse ativo, porque esse ativo pode gerar outros benefícios ao sistema. Ele pode gerar controle de frequência, dependendo de onde ele está localizado. Se ele estiver localizado no consumidor, pode ajudar a controle de voltagem. Ele pode prover reservas girantes, ele pode prover capacidade, agora se fala em cargo de capacidade. Então, o receio era que, se a bateria fosse colocada nesse leilão, esse ativo ficaria subutilizado. E você lembra, Barroso, que normalmente nos leilões, os leilões são de um produto. A gente pode até especificar esse produto tem que ser entregue em diferentes intervalos no tempo, mas nós não temos um leilão combinatório que tem energia, capacidade, serviços ancilares, etc, etc. Então, os exemplos que a gente viu eram exemplos que, de uma certa maneira, subotimizavam. O estudo dá algumas soluções para isso, e a solução de mercado mais elegante, eu acho que vem da famosa planta de Hornsdale, na Austrália, conhecida como planta da Tesla, embora a Tesla não tenha nenhuma participação, ela apenas forneceu as baterias. Foi feito um leilão para um serviço, não foi um leilão de baterias, foi um leilão para provimento de um serviço, que era a regulação de frequência. Isso existe um procedimento competitivo para isso. Mas a planta tem liberdade de vender serviços em outros mercados e gerar renda, monetizar esses serviços em seu benefício, em benefício do consumidor, seja por arbitragem de preços, seja por vender serviços ancilares de outra natureza. É claro que isso aí requer um mercado sofisticado, onde você tem essa forma de monetização. Em mercados que não são sofisticados, então, tem uma série de soluções que o estudo aponta, visando otimizar esse uso do ativo. O segundo ponto que a gente se deu conta é que existe uma tendência de deslocar os riscos do comprador para o vendedor, ou seja, para o gerador. Riscos que eu falo aqui é risco de intermitência,
embora não seja uma palavra politicamente correta, risco de variabilidade, o risco de curtailment, o risco de que alguém seja cortado, vertimento de sol ou de vento, se esse indivíduo deve ou não participar dos mecanismos de constraint off, e o risco de mercado, quer dizer, se não houver mercado, a famosa curva do pato na Califórnia, se não houver mercado, esse indivíduo deve receber ou não? Esse indivíduo, o gerador deve receber ou é um risco que o gerador deve correr? A gente nota que, em diferentes medidas, esses riscos foram sendo gradualmente passados para o vendedor. Não no sentido de matar o renovável. Existem lugares que fazem leilões de renováveis puros e renováveis com armazenamento, e você tem preços diferentes, obviamente, que reflete esse custo. Nós não estamos aqui numa competição desenfreada para mostrar quão barato o nosso renovável é. Não queremos bater a Arábia Saudita nisso. Mas lembre que esse produto que está sendo entregue hoje é um produto, é um diamante bruto, é um diamante que não foi devidamente polido. Não é uma coisa que o mercado necessariamente quer. Ele está disponível talvez quando o mercado não queira e nem sempre está disponível quando o mercado quer. Então, quem deve prover esse armazenamento? E me ocorreu ontem uma analogia muito simples. Eu sei que depois eu vou ser criticado por essa analogia, que ela não é perfeita, mas uma analogia apenas explicativa. Pensem num vendedor ambulante de água gelada, de garrafinhas de água gelada no farol. Esse vendedor pode chegar e dizer, olha, eu não quero vender no horário do meio-dia, porque eu não tenho como armazenar, minha água vai ficar quente, eu não tenho tomada para colocar uma geladeira, eu prefiro chegar aqui e vender à noite, entregar para o meu consumidor, e ele que vai em casa, põe na geladeira, e depois, quando sair de manhã no outro dia, traga esse produto gelado, né? Ou a alternativa é dizer, não, vai ali no bar da esquina, caminha 2 quadras e pede que o bar da esquina promova, eu te entregue esse serviço de armazenamento, ele vai te vender água gelada. Então, essa analogia que a gente vê. No Brasil, fica a pergunta, será que faz sentido a gente adotar essa abordagem, já que a gente tem uma bateria tão barata, não? Que é a bateria hídrica. Mas nós conversávamos outro dia, Barroso, essa bateria hídrica é barata se a gente colocar um lítio-íon do lado de uma usina geradora. Quando a gente pensa nesse armazenamento num centro de carga, você tem que passar por um sistema de transmissão e distribuição. Nesse centro de carga, muito provavelmente, você vai ter usinas constraint off, que infelizmente não estão refletidas no preço, porque nós não temos uma tarifação nodal, mas alguém vai pagar por isso, vai entrar no encargo de serviço sistema. Então, essa bateria barata no centro de carga é uma ilusão. Ou seja, há limitações para isso. O segundo ponto é que o gerador hídrico ele tem um limite para provimento de serviços ancilares. No Recebe, a gente pensou, bom, alguns serviços ancilares podem ser providos pelas hidrelétricas, mas tem um limite para isso. Na verdade, se a gente começa a pensar em grandes quantidades, uma grande penetração de renováveis, tem um ponto em que esse pessoal vai dizer, olha, não dá mais, eu não estou recebendo por isso, eu não tenho nenhum incentivo para supermotorizar e fazer encargo de capacidade, participar nisso, não existe. Você está pedindo que eu seja promova serviços ancilares, que eu tenha reserva girante, que eu entre no AGC. Eles vão gritar porque esses custos estão sendo mal alocados. Estão sendo alocados a quem não está recebendo por isso. E a questão também que alguns vão dizer, mas o custo e o risco tem que ser alocado àquelas pessoas, aqueles agentes que têm melhor condição de gerenciá-lo. Bom, talvez o operador do sistema tenha melhor condição de gerenciar de uma forma agregada, mas pense no seguinte, o operador do sistema não tomou decisões de onde localizar essa planta. A decisão foi tomada pelo developer em função da melhor qualidade do solar ou do vento. E não levou em conta os custos de congestão, não levou em conta
a possibilidade que ele poderia ter de fazer um hedge. Ele é absolutamente insensível a isso. O modelo atual, ele dá sinais inadequados de localização, ele acaba aumentando o custo de congestão, porque o sujeito não é responsável por isso. Isso vai entrar no bolo, vai entrar escondido, ninguém vai perceber, e nós vamos ser campeões em leilões os mais baratos possíveis. Eu, mais adiante, eu não quero me estender nessa fala, mas se eu tiver oportunidade, quero comentar das mudanças que foram feitas nos leilões pelo Paulo e pelo Barroso, mas eu paro por aqui. Legal, legal, Mauro. Obrigado. Vamos voltar nesse tema, sim. E eu vou jogar a bola para o Pedrosa, pegando 2 ganchos da fala do Mauro, né? Também no tema tecnologia. Em primeiro lugar, Paulo, nosso pulmão hidrelétrico, né? O Maurer, ele pauta muito bem que a gente tem um pulmão hidrelétrico, a grande bateria, azul, né? Verde, massa de água, mas que ela não está localizada no centro de carga e ela mesma pode ter um limitante para acomodar a penetração de renováveis. Então, pergunta número 1 para você. Paulo, e o gás? Chegou então o momento do gás? A gente precisa colocar o gás para garantir essa firmeza no sistema? Tema 2. Aproveitar a sua resposta e o seu microfone. Olhando pelo lado distribuído da rede. Na fala inicial do Maurer, o Maurer coloca muito bem o desafio da penetração da geração distribuída e da alocação dos custos. E o TCU, inclusive, soltou agora uma instrução onde ele solicita que a ANEEL, determina que a ANEEL, em 90 dias, traga uma proposta de solução para equacionar a alocação dos custos da geração distribuída. E aí, para o consumidor que está aqui nos assistindo, eu até queria que você contasse um pouquinho o que é essa instrução, qual é o problema que a gente está tratando e a sua visão sobre isso, pois esses temas são fundamentais para a gente ter a sustentabilidade econômica da cadeia de valor. Então, geração centralizada, renováveis versus gás, geração distribuída, renováveis versus custos versus alocação de custos. Vai lá, Paulo. Tira o microfone. Isso, microfone no mudo. Você me abriu aqui uma janela para falar muito. Eu vou tentar ser rápido e ainda colocar um terceiro ponto aqui provocativo. Eu lembro lá atrás que quando a gente começava a falar para públicos grandes, aqui nós estamos com 300 pessoas nos acompanhando, que alguém dizia assim, não, você para ficar tranquilo, imagina todo mundo pelado. Mas podem ficar tranquilos que eu não estou imaginando ninguém pelado, mas a minha técnica aqui, que eu não estou vendo ninguém, é imaginar um personagem para quem eu estou falando. Então, hoje eu imagino alguém que trabalha numa indústria automotiva e é um fabricante de bancos para automóvel. Então, como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro quando ele faz um banco que é melhor, mais confortável, mais bonito, e esse banco dá um valor maior ao automóvel que vai ser vendido. Portanto, o fabricante do automóvel que comprou aquele banco fica satisfeito porque ele vai conseguir vender um automóvel um pouco mais caro, porque o banco agregou valor ao automóvel. E o cliente, quando olha aquele carro, ele vê os 2 modelos e diz um tem um banco legal e o outro tem um banco comum, o cliente percebe valor para ele também quando ele compra aquele automóvel, mesmo ele pagando um pouco mais caro, mas é bom para o cliente, é bom para o automóvel, para a indústria de automóvel e é bom para essa pessoa que eu estou imaginando me assistindo agora, que é quem está projetando o banco e tentando. Então, em um mercado competitivo, os interesses se alinham e a competição promove a eficiência e acomoda, né, as cadeias de produção. Quer dizer, no setor elétrico não é assim. Muitas vezes você ganha dinheiro quando você faz um banco pior e mais caro, né, porque o comprador é obrigado a comprar o seu banco, ou a empresa de automóvel é obrigada a botar o banco dela, ou o seu banco é pago por um outro fabricante de automóvel, por um outro consumidor. Então, assim, esse é o nosso grande problema. O Luiz falou coisas, Luiz Mauro, coisas interessantíssimas aí, de tentar localizar, quer dizer, corretamente, quer dizer, você fazer um leilão de uma eólica que já tem uma bateria no pé dela e ela vende um produto que é melhor, é mais comparável com o produto de uma térmica ou de uma hidrelétrica. Ou então, uma pessoa como a Fabiana olhar o conjunto de clientes, olhar o conjunto de soluções e criar uma carteira
em que ela consegue diminuir o custo para todo mundo, né, alocando os riscos corretamente nessa carteira. Então, é como se um cliente que está consumindo um pouco menos ajudasse o outro que consome um pouco mais naquele momento, ou um cliente que tem uma caldeira que pode usar um outro combustível no momento que a energia é muito cara, aciona. Então, assim, o setor precisa se modernizar para que soluções como essa, que eu imagino agora que a Fabiana ofereça, sejam aquilo que as empresas busquem no setor e não a maneira de exportar o seu custo para o outro pagar. Você falou no TCU, o TCU soltou agora um estudo muito interessante falando das distorções da geração distribuída no Brasil. Quer dizer, as distorções que fazem com que empreendedores tenham taxas de retorno de até 30% em seus projetos, porque eles não pagam custos do sistema que outros consumidores são obrigados a pagar por eles. Então, esse fabricante de bancos de automóvel que está me escutando aqui, na conta da energia dele, está pagando, né, pelo resultado de uma empresa que explorou, né, esses loops do sistema. Então, eu acho que o importante é você valorizar o atributo, né, e comparar o produto energia. Então, aí, se o produto energia veio de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, de uma solar com bateria, de uma solar combinada com bateria com renovável, ou se vem até de uma reação do próprio consumidor, isso vai se tornando menos importante. O importante é que o sistema encontre um ponto de equilíbrio que é bom para todo mundo. É bom para o conjunto do setor, porque o setor se torna mais eficiente, é bom para o empreendedor da energia, que ele tem uma rentabilidade maior, e, fundamentalmente, mais importante, é bom para o consumidor, porque ele tem um produto mais adequado a ele e maior competitividade. Quer dizer, em relação ao gás, o Brasil tem uma oportunidade extraordinária de gás, com uma produção potencial gigantesca de gás do pré-sal, que pode chegar a um preço baixo. O Luiz falou na descarbonização, e eu digo o seguinte: o Brasil já é um país, quando você compara com o mundo inteiro, mega descarbonizado. É como se nós tivéssemos um grupo, nosso grupo aqui, e o Barroso é maratonista. E eu estou querendo aqui fazer uma corrida de 5 quilômetros. Aí o Barroso não precisa olhar para mim como exemplo, porque ele já é muito mais do que eu sou. Então, o Brasil já tem uma matriz disparado das mais limpas do mundo. Nós já somos o que o mundo sonha em ser, muitas vezes daqui a 30 anos. Então, se em nome da competitividade houver um espaço para energia a gás natural no Brasil, que, aliás, o gás é o combustível da transição, se isso for por mérito e não por mágica, se não for uma térmica imposta, porque no setor de gás tem muita gente querendo impor térmica para justificar gasoduto em empresa que não existiria no ambiente normal, querendo replicar no setor de gás os vícios que o setor elétrico acumulou em muito tempo. Mas, havendo regras, havendo valorização dos atributos, eu acho que talvez algumas térmicas localizadas próximas dos centros de carga, né, e com geração a preços competitivos possam ser muito importantes para o país, e talvez algumas térmicas variáveis possam cumprir um papel importante de aumentar o nosso potencial renovável e fixar renovável. Mas, só concluindo, é importante que o custo dessas térmicas esteja dividido e pago entre a usina que precisa dela para firmar a sua energia e o consumidor que precisa dela para firmar a sua energia, que alguém que comprou uma energia firme, por exemplo, de uma hidrelétrica, não seja obrigado a pagar pelo custo que um outro consumidor está trazendo para o sistema. Então, para mim, esse é o movimento geral de modernização, que é de trazer racionalidade e, de novo, aproximar o setor elétrico à lógica da economia geral. Você ganha dinheiro quando você inova, quando você é mais eficiente e quando você traz um resultado bom para o seu consumidor, que tem o direito de lhe escolher. Paulo, excelente. Você traz uma dimensão da valoração, né, da tecnologia, do conceito econômico, e o Maurer traz a abordagem da causalidade dos custos, né? Os custos têm que ser alocados àqueles que
os causam. E aí eu vou juntar esses dois temas e devolver a bola para o Maurer rapidamente, pois um tema muito interessante no estudo do armazenamento, que o Maurer liderou, é a possibilidade de leilões por portfólio. E como o próprio Maurer ele já colocou, o Brasil, até muito pouco tempo atrás, fazia leilões onde o próprio vendedor, né, o gerador, não tinha muitos riscos, que ele é mais recomendado, mais preparado para gerenciar do que aquele que compra a sua energia. E você não alocar o risco a quem tem a capacidade de gerenciar impede o surgimento de soluções criativas, como a formação dos portfólios. Os portfólios eles nascem justamente para mitigar um risco de produção, preço e qualquer outra variável de mercado. Então, eu queria que você falasse, Maura, rapidamente para a gente sobre dois assuntinhos. Um deles é os leilões, né, e essa questão da gestão dos riscos. E uma outra pergunta que apareceu de um colega aqui no chat, de uma pessoa que nos está assistindo, do Rogério, ele pede também, Maura, a sua opinião sobre o papel das usinas reversíveis no Brasil como fonte de armazenamento, as hidrelétricas reversíveis. Pois não, Barroso. Antes eu queria fazer minhas as palavras do Pedrosa. Apesar desse fio condutor de descarbonização, a gente não pode descartar o gás. Lembre-se que nós temos uma variabilidade sazonal. Uma bateria de 4 ou 6 horas não vai ajudar muito nisso. Então, a tecnologia que a gente tem para compensar essa variabilidade, por enquanto, é o gás. A menos que alguém venha com um grande breakthrough tecnológico no armazenamento do hidrogênio. Mas, por enquanto, o gás tem um papel essencial nessa matriz. Muitas das considerações que eu fiz não são exclusivamente, mas também relacionadas à descarbonização. Eu estava olhando operação econômica, alocação de custos, etc., etc. O que eu comentei de início é que a descarbonização é um fio condutor, mas nós não temos que olhar isso como único objetivo. Quanto à tua pergunta, Barroso, dos leilões, não? Os leilões iniciais, como você comentou, eram extremamente generosos e existia uma lógica para isso. A gente não conhecia o recurso e os developers teriam receio em entrar num negócio novo. Era um negócio percebido como de alto risco. Risco de produção, risco de mercado, risco de pagamento, etc., etc. Então, essa generosidade de jogar todos esses custos para o consumidor tinha a sua lógica. A gente, nesse estudo que nós fizemos, analisando 20 países, alguns dos quais fazendo leilões apenas de renováveis, outros fazendo leilões de renováveis com a opção de incluir baterias, outros fazendo renováveis com a obrigatoriedade de incluir baterias e outros fazendo leilões absolutamente agnósticos em tecnologia, podendo incluir ou não baterias. Nesse estudo, a gente viu que o risco, como eu já comentei, existe uma tendência de transferência de risco para o comprador. Na gestão do Pedrosa, e quando você estava na EPE, o Brasil deu um passo correto nessa direção. Vocês mudaram o sistema de, como se diz na Colômbia, de pago pelo remunerado para pago el contratado. A Colômbia fez 2 leilões em 2019, os primeiros leilões de renováveis. O primeiro era pago el remunerado, não deu certo. Não por isso, por outras razões também. E o segundo era pago el contratado, que tinha um risco muito maior e deu certo. Isso é uma maneira de dizer, olha pessoal, agora vocês têm uma certa obrigatoriedade na entrega, e se vocês não entregarem, vocês têm que buscar isso, compensar, fazer um hedge no mercado financeiro. O que falta é dar essa possibilidade de que o sujeito faça também um hedge físico, que ele possa bidar um portfólio de tecnologias, que ele tenha a sua solução de combinar tecnologias e possa oferecer algo que se adeque ao que o mercado está buscando, que ele faça uma curva de carga, desenhe em função do que o mercado pede, não em função de quando o sol ou o vento estão presentes. Então, os leilões eu acho que tem que caminhar nessa direção, mas tem que dar uma prerrogativa de
de o indivíduo fazer um hedge financeiro e físico. O Chile já migrou nessa direção. O Chile hoje já passou por onde nós passamos e ele evoluiu para um conceito de portfólio. Vocês podem dizer, não, mas aí está estimulando térmicas. Bom, tem outros países que fizeram leilões, tecnologia agnósticos, mas que fixaram um teto na emissão média de carbonos. Por exemplo, o leilão de capacidade na França, esse ano, fixou um teto de 200 gramas por quilowatt-hora, ou seja, só pode participar solar, bateria, vento e resposta à demanda. Então, eu acho que esse conceito de bidar um portfólio é importante. A ANEEL já lançou alguns conceitos de usina híbrida, mas aí eu sinto que o objetivo desse estudo é mais o de otimizar a transmissão e otimizar os encargos de transmissão. Eu acho que ainda tem mais coisa pela frente para fazer. Esse, então, eu acho que é a direção. A Colômbia, por exemplo, não teve baterias nesse leilão de 2019, mas ela criou também um leilão onde a entrega, a produção, a obrigatoriedade de entrega dos renováveis era diferenciada em 3 blocos no tempo e sazonalizados e por estação. Já é um caminho nessa direção. O sujeito vai alocar sua produção nos intervalos onde ele acha que vai correr o menor risco. Não houve possibilidade de hedge físico, mas eu acho que é uma coisa natural. Então, eu acho que no desenho dos leilões, a gente tem que caminhar nessa direção, ter um cuidado nessa alocação de riscos que pode ser administrados. Talvez não ter só uma forma de leilão. Como eu expliquei, o Avaí faz leilões com ou sem baterias. E aí você compara. Num caso, você recebe $40 por megawatt-hora. Com baterias, você recebe $80 por megawatt-hora, com uma obrigação de entrega de 4 horas, 5 horas na hora de pico. Acho que esses produtos podem caminhar em direção ao que o mercado está querendo. E as reversíveis, Luiz? Como? As usinas reversíveis. As usinas reversíveis. Bom, as usinas reversíveis ainda são o maior potencial de armazenamento que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Comparadas com lítio-íon, elas são muito pequenas. A percentagem de lítio-íon é muito pequena e são baratas. Mas nem sempre você encontra locais adequados próximos aos centros de consumo. Se você encontrar, ótimo. Elas são super competitivas. Elas podem dar esse armazenamento, essa capacidade adicional, seja usinas reversíveis, seja supermotorização das usinas existentes. No Brasil, a gente olha a usina reversível com um pouquinho de medo ecológico, não? Porque a usina o sistema Billings, quando se opera o sistema, a gente pensa em jogar água do Tietê na represa Billings e aí gerar em Cubatão, o que praticamente está morto, não, mas tem soluções, inclusive de usinas reversíveis que trabalham com lagos fechadas. Acho que se encontrar um sítio ideal, vamos em frente, nada religiosamente contrário. São competitivas, se a competitividade provar, não há por que deixá-las de lado. Elas vão ser certamente mais econômicas que as baterias. Legal, legal, Luiz. Bom, chegaram inúmeros comentários aqui, perguntas para a gente nessa parte. Eu não vou ter chance de passar por todas elas, mas, por exemplo, Paulo, na questão da geração distribuída, tem um comentário muito bom dizendo, olha, mas tem que considerar também que a geração distribuída ela aporta benefícios de qualidade e benefícios de redução de perda na área do consumidor, que eu acho que cai no seu discurso os atributos, né, que a gente precisa olhar os custos e os benefícios, né? E também tem outros comentários bem interessantes sobre a possibilidade desses leilões de portfólio entregarem o que o consumidor precisa. E é esse o comentário que eu queria levar para a Fabi. Porque, Fabi, você vendo essa discussão, o grande conceito do Maurer é flexibilidade na agregação de fontes, o conceito do Paulo é que as fontes sejam valorizadas pelo valor, né, que elas aportam, agregam ao sistema,
Mas o consumidor, no final do dia, ele precisa atender o consumo dele com uma fonte energética. Esse consumo que muitas vezes é flat ou tem um perfil que não coincide com aquele perfil da fonte produtora. Então, como é que você agora, como uma pessoa que tem que fornecer as soluções para atender esse cliente, vê essa miríade de opções? O risco vai para o consumidor, o risco fica com você. Como é que vocês desenham os produtos? E até entrando já num tema que eu vou puxar na próxima discussão, que é ligado a essa mudança que o setor vai ter no ano que vem no Brasil, que é o preço horário, que é uma revolução, eu acho que vai mudar bastante e está muito ligado com o unlocking, né? Com a liberação do valor dessas tecnologias que acho que o Paulo e o Maurer colocaram. Muito bom, Luiz. Bom, aqui o que a gente mais tem feito e trabalhado é justamente na linha do que o Luiz Maurer trouxe, dessa gestão de portfólio, olhar o todo, e a gente tem a capacidade de conseguir fazer essa gestão de forma adequada. E, obviamente, a gente tem visto um movimento que traz para as empresas essa responsabilidade, digamos assim. Então, já puxando o gancho aqui até do tema do preço horário, que entra a partir, né, do começo do ano que vem, janeiro do ano que vem, a gente fez aqui as simulações de todos os clientes que nós fazemos a gestão, né? Então, todos os clientes que estão aqui embaixo do nosso portfólio e que a gente atende como advisor aí de energia. E, obviamente, como você bem colocou, o cliente não muda o processo produtivo dele de um dia para o outro. Ele tem um perfil de carga que depende de como é o processo produtivo ou a dinâmica de trabalho dele. E aí é muito difícil para que ele consiga fazer essa gestão. Então, quando a gente começou a simular todas as avaliações dos nossos clientes, a gente percebeu que grande parte desses clientes vão ter um impacto com a inserção do preço horário. Quem, na verdade, consegue orientar esse cliente para a forma de contratação ou, eventualmente, se for possível, fazer algum ajuste no processo, a gente descobriu clientes que têm mais de uma planta e que, eventualmente, você consegue alocar recurso de uma para outra, enfim. Essa avaliação é muito importante. E aí é muito importante que a gente faça do ponto de vista do benefício para o cliente, porque senão a conta vai ficar cara para ele e é justamente ele que não consegue fazer a gestão disso tudo, não tem esse olhar. Então, a gente tem trabalhado aqui na CPFL cada vez mais com o olhar de gestão de portfólio, de olhar o portfólio de maneira integrada, de aproveitar as diferenças e os atributos de cada uma das fontes. A CPFL é um grupo que tem um parque gerador bastante considerável de hídrica e de fontes renováveis, ou seja, como é que a gente faz a gestão disso tudo de forma a agregar valor não só para a empresa, mas também para os nossos clientes. E, obviamente, a gente tem trabalhado na formatação de produtos que atendam essas necessidades. Eu não me lembro se foi o Pedrosa ou o Maurer que trouxe o seguinte: os clientes eles têm necessidades diferentes. E aqui eu vi um comentário também, inclusive, de um dos nossos clientes ou parceiros, enfim, com a preocupação de como é que eu lido com tudo isso, como é que eu me organizo com a inserção de fontes renováveis, a necessidade do cliente. Então, tem clientes, por exemplo, que têm uma necessidade de segurança energética. E aí esse comentário veio justamente nessa linha, em virtude de alguma intermitência da concessionária onde ele está instalado. Outros clientes têm a necessidade de previsibilidade. Então, eu preciso ter uma maior previsibilidade dos custos para que eu consiga operar no meu business de melhor forma. O outro, eu preciso de segurança energética e de entrega dessa energia, e aí independe de onde você está comprando, depende do lugar onde você está instalado.
eu preciso de uma segurança energética melhor. Tem outros, que até a gente já trouxe esse comentário aqui também, eles estão buscando, eles têm aí, geralmente são multinacionais, que têm a necessidade de abater escopo. Então, eu preciso de energia certificada. O olhar para tudo isso é o mais importante. Então, Barroso, o que a gente tem feito nesse contexto aí das fontes renováveis, da nossa matriz predominantemente hídrica e da oferta disso tudo para melhor solução para o cliente, é justamente muito na linha do que o Mauro trouxe, como a gente consegue alocar melhor os nossos recursos, fazer a gestão mais adequada desse portfólio, ao ponto de que a gente consiga transbordar e desdobrar esses benefícios para os nossos clientes também. É nessa linha que a gente tem trabalhado, o desafio é grande, porque como o Pedrosa e o Mauro trouxeram, a gente tem que entender muito da gestão de risco, e aí aqui são riscos diferentes que são alocados para cada uma das fontes, para cada um desses desenhos, quando a gente fala de preço horário, enfim. E aí esse contexto todo que a gente está formatando aqui num grande projeto, buscando novos produtos que possam atender os nossos clientes nesse momento que a gente inicia no ano que vem. Paulo, vou agora botar mais um chapéu em você, como presidente da Abrace, né? Você é o consumidor, né? E aí, discurso a Fabiana. O que é que você quer da Fabiana? Qual é o produto que você quer? Veja, Luiz, assim, mercado é diversidade, né? Eu acho que o setor elétrico ele viveu uma era da eficiência elétrica, né? A eficiência dos motores, dos geradores, das linhas de transmissão. Depois nós fomos com eficiência energética. Como é que você traz energia do norte para cá? Como é que você equilibra a solar, a eólica? Acho que a gente está passando por um patamar novo de eficiência econômica. Você provocou e o Luiz Mauro falou sobre as usinas reversíveis. Mas eu acho que a gente tem que entender cada vez mais que o consumidor ele tem que estar dentro do mercado. Não é que o mercado acaba na porta do consumidor e o consumidor está do lado de fora e o mercado resolve o problema do consumidor e ali no relógio do consumidor entrega algo para o consumidor. Às vezes a gente tem que entender o setor como algo maior e o consumidor está dentro dele. Então, por exemplo, uma indústria de alumínio que tem capacidade ociosa, e algumas têm, ela pode produzir mais alumínio e guardar no pátio dela no momento em que a energia está barata. E no momento que a energia está cara, ela usa o estoque de alumínio dela para atender o mercado de alumínio, mas sem produzir propriamente na sua instalação. Esse é um exemplo simples, mas ele se repete de dezenas de maneiras em muitas outras indústrias. Então, na verdade, você está tendo um reservatório, que é uma bateria, ou um reservatório de uma hidrelétrica equivalente, na forma de produto estocado no pátio de uma indústria. Isso pode acontecer entre meses do ano e pode acontecer em horas do dia. Quer dizer, indústrias podem deslocar a sua produção. Há momentos em que o preço da energia no horário de ponta é tão alto que se usa grupo diesel. Eu, há anos atrás, no Rio de Janeiro, fui dar aula no IBMEC e tinha um sujeito com os bujões de diesel no elevador, que tinha um motor diesel no teto do prédio para gerar energia no horário de ponta. Então, assim, quando o consumidor é visto como parte da solução, ele pode vender energia para o sistema, ele pode consumir menos, ele pode deslocar a produção ao longo do tempo. Isso ajuda ele a ter um custo médio menor de contratação. Quer dizer, no setor elétrico, eu posso ter um contrato de 150, de 170 reais o megawatt-hora de energia, mas que, como eu vendo ela no momento do PLD alto e compro no momento do PLD baixo, na média, o meu custo de atendimento não foi 170, foi 140, dependendo da situação. E eu preciso, como consumidor, é claro, eu tenho que investir nisso, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter inteligência interna, eu tenho que ter um bom fornecedor. Mas quando o consumidor ele está sentado na mesa e ele é parte do mercado,
né? Isso é bom para todo mundo, né? E o mercado precisa ser aquele jogo aberto, né, que você tentou desenhar lá na CP33 e está no projeto de lei, né, em que todo mundo jogue esse jogo. E eu vou decidir se eu reduzo o meu consumo, eu vou decidir se eu instalo uma bateria, eu vou decidir se eu contrato uma energia que já vem com bateria, ou eu vou decidir se eu contrato uma energia que não vem com a bateria e compro um hedge financeiro que me paga um prêmio se o PLD fica mais alto e me compensa pelo meu custo. E essa carteira de oportunidade, eu vou decidir se eu vou botar uma autoprodução na minha planta, aproveitando algum calor que eu gere ou não. Então, eu acho que assim, nós caminhamos para um mercado de diversidade. E esse mercado de diversidade, para quem investir e se cercar de pessoas competentes, ele vai ser um mercado de oportunidades, e isso vai ajudar o setor como um todo a ser mais eficiente e vai mobilizar a indústria para olhar para o setor e ajudar a combater mais essas ineficiências que a gente carrega no setor. Quanto mais a indústria entender e viver isso, ela vai apontar o dedo e vai dizer: eu não quero pagar por isso, eu não quero pagar por isso, eu não quero pagar por aquilo. Ótimo, Paulo. Eu vou até aproveitar a sua fala, que veio como consequência a fala da Fabi, para a gente ficar um pouquinho mais nesse bloco do consumidor. Nós temos aproximadamente 30 minutos para a gente fechar, e depois desse bloco do consumidor eu vou entrar rapidamente em alguns tópicos bem específicos do setor elétrico brasileiro, até em função de perguntas que estão chegando, onde a opinião do Maurer sobre mudanças, né, despacho por oferta de preço, eu vou tocar nesses temas, mas eu queria, Paulo, te segurar um pouquinho. É o seguinte, você falou muito aí no consumidor, e hoje a tarifa de energia no mercado regulado está em patamares insustentáveis. Qualquer abertura de mercado vai provocar uma migração em massa, porque o custo marginal da produção da nova energia é inferior ao custo médio que o mercado regulado oferece. Isso tem consequências distributivas enormes em termos de custos no setor elétrico, né? E aí eu queria assim, te escutar sobre duas coisas. Primeiro, essa geleia geral é a geleia que às vezes empurra a pauta de abertura do mercado livre de forma muito desordenada. E agora você tem plataformas, você tem bolsa, você tem muita facilidade de migração do consumidor e acesso a uma energia mais competitiva. Então, pergunta 1 para você, eu vou emendar na segunda já. Você vê nos projetos de lei existentes a capacidade de organizar essa pauta de abertura do mercado livre com sustentabilidade? Pergunta 1. Pergunta 2, eu vou querer te escutar, Paulo, e também a Fabiana, a mesma pergunta é: como engajar o consumidor? Quer dizer, nem todo consumidor, na minha opinião, na minha experiência, morre de emoções por ficar mudando de fornecedor a cada 5 minutos, né? O que eu percebo é que a capacidade que ele tem, a possibilidade de mudar de fornecedor, faz com que o fornecedor atual dele o trate muito melhor, né? Isso muda completamente a dinâmica negocial. Então, como é que você vê, Paulo, tema dos projetos de lei em função da organização dessa abertura de mercado? Tema 2, o engajamento do consumidor. Como é que a gente traz o consumidor para realmente ser um protagonista nesse mercado, ou ter interesse, além, talvez até do interesse econômico, ou se o interesse econômico é o que explica tudo? Bom, Barroso, vou começar com a segunda parte, né? O consumidor ele vai se engajar pela oportunidade econômica, né? E isso tem que ser, não pode ser imposto, né? Cada empresa vai começar a entender o mercado e vai ver o que aquilo significa para ela. E as empresas têm políticas de risco, né? Têm estratégias diferentes, assim. A diversidade do mercado é que vai... Para algumas empresas, elas vão perceber que elas têm na energia um negócio que talvez possa gerar tanto dinheiro para elas quanto o negócio fim da produção dela, porque elas vão identificar que há uma complementaridade entre o negócio dela e que ela é um reservatório de hidrelétrica ou uma bateria, apenas deslocando a produção e usando a capacidade que ela tem. Então, essa empresa vai descobrir que tem uma outra linha de negócios na energia. Para outras empresas, assim como disse a Fabiana, o fundamental é segurança do abastecimento, porque ela não pode parar a produção, nem reduzir 24 horas por dia. Então, a inteligência de cada empresa
com o apoio dos seus fornecedores, é que vai ajudar a criar essa diversidade e trazer o mercado para ser eficiente. Agora, o que nós precisamos são regras claras. Quer dizer, o nosso jogo do setor elétrico ele é um jogo confuso, né? E por isso é tão difícil das empresas entenderem e jogarem esse jogo. Então, tem que haver um alinhamento de interesse, uma simplificação, a gente entender o que está jogando. Quer dizer, nós estamos jogando futebol ou basquete. Eu vou treinar para acertar uma bola na cesta ou para chutar uma bola para o gol. Posso pegar com a bola com a mão ou não? Porque se começa o jogo e eu só posso chutar e o meu adversário pega com a bola na mão, é confuso e eu não sei como jogar esse jogo. Nós precisamos realinhar o setor elétrico e construir um vetor de eficiência e eliminar esses oportunismos. Quer dizer, eu digo, por exemplo, abertura do mercado. Ninguém defende mais a abertura do mercado do que eu. Acho que os consumidores todos têm que ser livres. Agora, a sua liberdade tem que estar associada a uma responsabilidade. Se eu investir na Bolsa e você aplicou num fundo de renda fixa, se eu me dei mal, eu não posso querer que você tire o dinheiro da sua aplicação para compensar a minha perda. Agora, se eu ganhei muito, tá bom para mim. Então, a alocação correta de riscos e essa boa plataforma regulatória é fundamental. Senão, você destrói valor. Por exemplo, você abre o mercado das renováveis para tensões mais baixas. Aí, o que você faz? Você faz com que 2.000 megawatts, que hoje já existem e que vendem energia para consumidor de alta tensão, passem a vender energia para consumidor de baixa tensão, onde o desconto no FII é muito maior. Então, você gera R$1 bilhão por ano a mais de custo para o setor elétrico, sem ter trazido 1 megawatt novo para o sistema adicional. Então, são deformações que a abertura do mercado ela tem que vir acompanhada de uma plataforma em que você separa aquilo que é um bem público. Uma empresa, uma indústria sabe que ela não pode poluir o ar, que ela vai pagar por isso, porque o vizinho dela vai sofrer com a poluição. Então, o que é um bem público na energia? A segurança do sistema. Quer dizer, a garantia, esse bem público tem que ser pago por todo mundo. E o que tem natureza comercial? É a energia em si que eu compro. Então, você precisa ter mecanismos, por exemplo, para trazer tarifa horária, separação de laço em energia, valorização de atributos, e aí você cria um jogo novo, um jogo mais eficiente, todo mundo aprende a jogar esse jogo novo, e esse jogo novo vai trazer oportunidades para as empresas que tenham inteligência, sejam elas empresas de produção de energia, empresas de comercialização ou consumidoras de energia. Assim, esse novo jogo, alinhando atributos com informação correta de preço e com alocação correta de riscos, é que vai fazer o setor elétrico ser eficiente e desmontar essa confusão que a gente tem hoje, em que muitos movimentos, como eu descrevi alguns deles, da geração distribuída e da abertura de mercado das renováveis sem regras novas, ou mesmo uma abertura de mercado que façam as pessoas quererem sair para fugir do preço alto do mercado regulado e o que fica paga, num movimento que gera o que você, Barroso, chegou a chamar de espiral da morte, porque o primeiro que sai deixa o peso para o segundo pagar, o segundo sai e deixa para o terceiro pagar, no final vai ficar insuportável para aqueles que não saem nas primeiras oportunidades. Então, é isso. Eu acho que o projeto de lei está aí, ele tem a base, mas mais importante do que o projeto de lei, o que a gente precisa é de postura, como, por exemplo, a Fabiana demonstrou aqui. Quer dizer, o setor tem que ter maturidade para dizer para que esse negócio não vai dar certo. Quer dizer, se eu ficar brigando só pelo meu interesse da bateria, eu ficar brigando só pelo meu interesse do solar, eu ficar brigando só pelo meu interesse do carvão, eu ficar brigando só pelo meu interesse do subsídio do diesel, isso vai levar a uma situação de ruptura lá na frente. E esse é o caminho que a gente está avançando, se não houver uma mudança cultural. Assim, o setor precisa mudar. É como uma pessoa, por exemplo, que, sei lá,
ela está numa relação desgastada, mas ela continua há 10 anos preservando essa relação, porque não tem coragem de... Então, esse é o momento que a gente está vivendo, e é essa mudança cultural que a gente precisa no setor, e a participação do consumidor é fundamental para que isso aconteça. Se isso ficar só na mão dos agentes do setor, eles vão pedalar mais 10 anos esse modelo ineficiente. Fabi, jogando a bola para você e somando com mais uma pergunta que apareceu aqui também para a gente. A MP 998 traz muita relevância na figura do varejista, do comercializador varejista, né? Como é que vocês estão vendo isso? Vocês acreditam no varejista? Vai das pernas mesmo? Agora vai ou ainda mais ou menos? Bom, vamos lá. Deixa eu só complementar aqui a primeira pergunta do engajamento, né? A gente precisa separar os mundos aqui de quando a gente está falando de grandes clientes e que, na sua maioria das vezes, eles têm, inclusive, áreas de energia para fazer a gestão disso tudo. Então, assim, são consumidores eletro- e energointensivos que têm um conhecimento, inclusive, de energia, que não é o business, muito grande. Esse é um mundo. E esse é um mundo, acho que, muito mais fácil na linha do que o Pedrosa trouxe, desses clientes apontarem, eu quero isso, eu não quero isso, aquilo para mim faz sentido, e decidir como ele vai se posicionar diante de todo esse contexto e das mudanças que têm acontecido. Mas existe um outro mundo que é a maior parte dos clientes, inclusive que hoje já tem a oportunidade de migrar para o Mercado Livre, que eles não conhecem. Eles conhecem do business deles e eles querem ter acesso ou a uma energia mais barata, ou eles querem ter segurança energética, ou então eles estão buscando uma solução que traga aí a oportunidade de abater escopo, enfim. A demanda é outra e o nível de conhecimento também é outro. E aí, a gente precisa pensar como que você engaja esses clientes para migrarem para o Mercado Livre ou para buscarem outras soluções e fazerem suas próprias escolhas na linha do que o Pedrosa trouxe. Que no momento em que os clientes também se posicionam de forma mais proativa, o mercado se movimenta e as coisas acontecem. Mas como? Como você engaja? Acho que a nossa maior crença aqui é através de conhecimento. Na verdade, você precisa dar transparência e precisa ajudar esses clientes a entenderem quais são os impactos das tomadas de decisão. E isso é fundamental, porque o Pedrosa tem razão, não adianta você querer apostar no mercado financeiro, mas querer ter o risco da renda fixa. Não adianta você querer operar na bolsa, mas com um risco da renda fixa. Enfim, essas escolhas precisam ser feitas, sabendo quais são os riscos e quais são as oportunidades atreladas a esse cardápio que cada vez aumenta mais de soluções em energia, de novos produtos, de novos modelos de negócio, enfim. Do meu ponto de vista, e que é o que faz, na verdade, o país e tudo crescer, é a educação, a informação de qualidade, geração de conteúdo e transparência, para que todos os clientes, sejam eles pequenos comércios, sejam grandes indústrias, saibam qual o caminho que eles estão escolhendo e quais são os riscos e benefícios que podem ser aí atrelados ao longo dessa decisão e de contratos que muitas vezes são de longo prazo. Então, eu queria complementar esse ponto. E aqui, falando do varejista, quando a gente fala de liberalização do mercado, e fazendo paralelo até com outros segmentos, não tem outra forma, senão você ter produtos de prateleira, que foi o que você disse, não parece ser atrativo para o cliente ficar mudando de empresa, de fornecedor, de mês em mês. Não é esse o caminho. Esses clientes querem energia mais barata, produtos adequados às suas necessidades,
mas eles não querem ter a dor de cabeça e o estresse de ficar tendo que acompanhar isso o tempo inteiro e tomando decisões de mudanças. Então, o que a gente vai precisar aqui formatar para que essa liberalização aconteça e para que o varejista aconteça, o problema do varejista, quando a gente fala, ele já existe há algum tempo, a CPFL é uma empresa, uma das primeiras a ter uma comercializadora varejista. Por que esse mercado não ampliou tanto? Porque existem riscos atrelados a esse mercado e, obviamente, as empresas precificam isso. E aí, a hora que você precifica, essa energia acaba não sendo tão mais acessível do que a do mercado livre convencional. Mas aqui a gente vai precisar trabalhar em, de novo, como eu disse, gestão de portfólio, e aqui a gente fala de portfólio em vários sentidos. Olhando do ponto de vista do cliente, como é a minha carteira? Qual é o risco de crédito que eu tenho dessa carteira? Como eu administro tudo isso? Qual é o risco que eu tenho do perfil de carga desses clientes todos que fazem parte da minha carteira? Muitas vezes, um acaba complementando o outro e deixando aí a minha gestão mais flat, mais fácil, com menos risco para eu poder gerir. Isso é o que vai fazer esse mercado avançar. E especialmente no comercializador varejista, a forma como está posto hoje o modelo do varejista, a gente precisa reforçar a segurança dos players que atuam neste mercado. Ou seja, os clientes precisam fazer boas escolhas para que a gente não tenha o que o Paulo Pedrosa disse, na hora que o problema aparece, aí eu jogo a conta para que alguém consiga resolver para mim. Então, a sensação que eu tenho empresas mais consolidadas, empresas com uma robustez maior, provavelmente terão mais espaço de arcar com o modelo que hoje está posto do varejista, sem trazer risco para o setor e trazendo segurança e tranquilidade para esses clientes de que a energia vai ser entregue, o contrato vai ser honrado, enfim. Eu acho que o varejista é um caminho para a liberalização, mas eu acho que a questão da segurança do mercado fará toda a diferença para que isso realmente caminhe e desabroche. Legal, Fabi. Eu acredito muito no varejista. Eu acho que o varejista ele é um passo importante para a gente criar a figura do agregador, que é uma figura tão popular em outros países, e com isso esse agregador ele acabar cada vez mais sendo uma interface com a operação do sistema, fornecendo serviços, e com isso entrando naquele mundo que o Pedrosa e o Luiz Mauro contaram antes, de você vender valor agregado através de soluções integradas e portfólio, né? Bom, nós temos 15 minutinhos para a gente fechar. Vou fazer uma pergunta específica para o Mauro e depois eu vou voltar para fazer uma pergunta para cada um de vocês para a gente caminhar para o encerramento. Mauro, o professor Paulo Barbosa colocou uma questão aqui no chat que eu acho que só você tem a capacidade aqui entre nós de responder. O professor Paulo Barbosa diz o seguinte: olha, a gente aqui discute aperfeiçoamentos e tal, porém, a gente aqui no Brasil diz que nós somos diferentes. O Brasil é diferente dos demais países. Pelo Brasil ser diferente dos demais países, muitas vezes essa percepção, né, ela atrasa a implementação de avanços necessários. E um dos avanços que até o professor Paulo lista, que era sobre o qual eu gostaria de te consultar especificamente, é sobre a formação de preços. Né, a formação de preços por modelo computacional, como a gente tem hoje, ou através de estratégias de ofertas, de bids, né, dos agentes no mercado, como o mundo inteiro faz. E tem outros exemplos que o professor coloca. Também ele pauta muito bem o argumento utilizado por muitos agentes, governo, etc., de que o sistema brasileiro é único, muito particular em nível mundial, e esse argumento é utilizado para justificar atrasos em avanços tão importantes. Então, minha pergunta é para te escutar rapidamente em dois temas. Primeiro tema, você concorda que nós somos tão diferentes assim, Mauro? Segunda coisa, formação de preços por custo, formação de preços por oferta dos agentes. Como é que você vê essa discussão aqui aplicada ao Brasil com o seu conhecimento global? Ok, Barroso. Se você me dá um minuto, eu gostaria de reagir a uma pergunta sobre geração distribuída, que está alinhada com os clientes. Eu prometo não passar de um minuto, tá bom? Vai lá.
A pergunta que um colega fez é que, bom, geração distribuída ajuda a reduzir perdas. Tudo é verdade. Mas lembre-se que a geração distribuída solar é uma dor de cabeça muito grande para a distribuidora, porque de um minuto para outro, no intervalo aí de 10 segundos, você pode mudar a tua produção de 100 para 20. E a distribuidora tem que regular essa tensão. Se a tensão cai, os inversores dos geradores PV, os inversores que estão ligados, eles sentem essa variação de tensão e caem todos. De repente, você tem um pico de tensão. Então, a distribuidora tem que correr atrás, o que gera um problema muito grande, muito grande. Agora, a pergunta é, tem maneiras de resolver isso, engajando o consumidor? E eu acho que tem, e até me admiro que essa discussão não faça parte da agenda da geração distribuída. É o inversor inteligente, que na verdade hoje os inversores já têm esse feature, basta virar uma chave, eles já são inteligentes. Eles podem produzir potência reativa, eles podem trabalhar como produzindo serviços ancilares de regulação de tensão. Isso é facílimo. O que eles teriam que ter? Eles teriam que ter, obviamente, uma capacidade de inversão, de inversores um pouquinho maior, digamos 20% maior, para acomodar essa variabilidade. Essa reação poderia ser autônoma ou centralizada. Autônoma significa dizer ao inversor, olha, produz VAR, ou se a tensão cai mais que 10%, não desliga imediatamente, como é hoje por questão de segurança. E a norma IEEE já mudou, já permite que os inversores inteligentes funcionem. E eu acho que isso ajudaria a distribuidora e ajudaria na penetração de renováveis distribuídos. Inclusive, a taxa fixa que viesse a ser cobrada poderia ser reduzida, ou poderia até virar um benefício fixo para aqueles que aderirem a esse modelo, para aqueles que produzirem VAR no sistema. E, inclusive, a decisão de aceitar ou não a localização de mais e mais geração distribuída poderia depender se o indivíduo tem inversor inteligente ou não. Bom, então eu paro por aqui nesse 1 minuto. O Brasil é diferente. Bom, claro que o Brasil é diferente. Cabe a nós, que conhecemos o Brasil, adaptar os conceitos à nossa realidade. Então, se a gente está pensando em baterias para 4 ou 6 horas, não podemos pensar em que isso vai ajudar na variabilidade do nosso sistema hídrico, que é sazonal. Temos que pensar em outra solução. É óbvio. Isso atrasa? Acho que sim. Acho que, de uma certa maneira, atrasa esse conceito de not invented here, porque a gente fica preso no conceito e não tem essa flexibilidade intelectual de dizer, não, mas de repente o que aquele país fez é bom. Não necessariamente precisa ser a Califórnia, pode ser um país vizinho, pode ser um outro país da América Latina, algumas ideias boas que a gente tem que ter a capacidade de destilar e dizer, olha, isso seria interessante aqui, seria algo a apreciar. Quanto à formação de preços, tem tantas coisas na formação de preços que se fala, não? Em algum momento se fala em sinal locacional, já a discussão é 4 submercados ou deveríamos ter um submercado, deveríamos ter location marginal pricing. Isso é um elemento da discussão. Tem outro elemento, é tarifa horária ou não, e agora a tarifa por oferta de preço. Na verdade, Barroso, você está perguntando para o cara errado. Eu aprendi muito daquele teu seminário de 3 dias sobre formação de preço por oferta, onde você coloca ali as questões e opções principais. E você mesmo me disse, numa conversa em paralelo, que isso não esgota o assunto. Isso precisa ser aprofundado. Esse aprofundamento tem que ser feito se houver vontade política de tocar esse barco em frente. Na verdade, o Ministério de Minas e Energia tem recursos de um programa do Banco Mundial, de Meta 2, onde isso está sendo, inclusive, considerado como um possível estudo. De minha parte, pessoalmente, eu teria receio de introduzir essa reforma de precificação antes de a gente ter uma resposta à demanda eficiente, que pudesse coibir alguns comportamentos anticompetitivos de alguns geradores quando a gente tivesse com a oferta muito reduzida. É apenas um comentário. Mas, em termos de prioridade, falar em location marginal pricing
é muito complicado, mas acho que a gente está realmente jogando muita coisa em cargo de serviço e sistema e não refletindo exatamente nos preços, o que dá distorções quanto à localização de plantas e dá distorções quanto à resposta de demanda. Eu acho que a precificação horária é o mais urgente. Eu colocaria a formação de preço por oferta e esse conceito de Location Marginal Pricing como mais complicados. Eles têm que tocar numa série de assuntos como MRE, alocação do surplus e tudo isso, inclusive com a adoção de talvez de outros mecanismos como direito de transmissão. Aí o importante é não ter essa visão parcial. Se a gente vai falar em oferta de preço, a gente tem que olhar a formação de preços como um todo. Mas tem que haver um interesse político. A gente já fala, você já levantou isso em 2001, a PSR fez um trabalho inicial sobre isso, após racionamento, mas no nosso mercado atacadista, infelizmente, pouco mudou, não? Eu acho que a mudança para precificação horária, e quem sabe até no intervalo mais curto no futuro, hoje já se faz 5 minutos, é uma medida na direção certa que pode, digamos, ser implementada sem ter que mexer nesse novelo do MRE, surplus e tudo isso. Legal, legal, gente. Olha, acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando ainda, né? Mas a gente tem que caminhar para o encerramento, porque nós combinamos de terminar justamente agora, entre 15 para as 11, 10 para as 11. Então, eu vou pedir na ordem do Paulo Pedrosa, do Maurer, e depois vou deixar para a Fabiana, ter o prazer de fazer a fala de fechamento, as palavras finais de vocês, mas com uma provocação. Hoje é 1º de dezembro, né? Nós estamos a 24 dias da noite de Natal. Então, se vocês pudessem fazer um pedido para o bom velhinho, né, para o nosso setor elétrico, um aprimoramento, um avanço, o que vocês gostariam de ter lá no saquinho do Papai Noel para o Natal de 2020, um ano tão complicado para todos nós? Paulo Pedrosa. Para mim, seria a aprovação da lei do gás pelo Senado. Ela foi aprovada na Câmara, está parada no Senado, porque as pressões tradicionais que tentam alterar o espírito da lei, para permitir a criação de monopólios locais ou para criar subsídios que expandam artificialmente a lei, beneficiando empresas que talvez não tenham espaço no ambiente competitivo. Quer dizer, essas pressões são muito fortes e essa lei é talvez a mais importante para fechar o ano e o ambiente econômico do Brasil com uma perspectiva interessante para o ano que vem. Acho que o Congresso nos deu a lei do saneamento, é fundamental isso para o ambiente econômico, e agora assim, deveria dar ao país a lei do gás aprovada. Esse é o meu pedido de Papai Noel. Aqui, para o encerramento do evento, de novo, agradecer aqui o que eu aprendi muito da experiência da Fabiana aí no ambiente de negócios, do Luiz com a visão internacional, e você, Barroso, com toda a sua capacidade assim, holística. Assim, e como Sansão, o cabelo vai crescendo, ele ainda fica mais... Mas eu queria falar de novo para quem nos assiste aqui e é consumidor. O setor elétrico é confuso, é hermético, ele criou assim, regras que são dificílimas de entendimento para um não iniciado, mas acho que o setor consumidor, e particularmente o setor da indústria, precisa entender que é importante investir tempo e conhecimento e se aproximar do setor de energia. Quer dizer, a indústria precisa ter voz nessas discussões e tem que ter participação nesse mercado. Quer dizer, se ele continuar sendo um mercado em que só opina sobre ele e sobre o futuro da energia o conjunto de agentes que já estão no setor e que têm interesses investidos no setor, muito dificilmente nós vamos avançar. É só o consumidor atuando no setor e com o poder de escolha, em um ambiente com regras claras, que vai nos levar a fazer do Brasil o país da energia barata e da conta barata, porque nós temos um potencial extraordinário, solar, eólico, renovável, do gás do pré-sal. Energia podia ser a base de um projeto de competitividade para o país, e isso é estragado na cadeia da energia, estragado, destruído, e por uma carga de tributos, encargos, taxas,
né, que hoje correspondem, nós vamos para encargos setoriais aí que vão chegar a R$ 50 no megawatt-hora, né, para cumprir políticas públicas, tem natureza fiscal e, ao contrário dos impostos, não são compensados nas cadeias produtivas. Então, o consumidor precisa se mobilizar, entender, procurar as suas associações de classe, né, procurar as federações de indústria e a CNI, nos procurar na Abrace e ter voz nesse debate para ajudar a mudar o rumo do setor para que o Brasil, de novo eu repito, seja o país da energia barata e da conta barata. Obrigado. Obrigado, Paulo. Excelente. Luiz? Olha, eu tenho 2 pedidos. Um é de natureza mais intangível e depois pedidos que cabem no saco, não mais tangíveis, que podem ser embrulhados. O intangível é um pedido aos nossos ouvintes, que, por favor, interpretem esses conceitos que a gente trouxe com uma mente bem aberta. Nós não estamos propondo aqui o fim das renováveis ou a destruição das eólicas e solares e tudo isso. Nós estamos justamente querendo trilhar um caminho de sustentabilidade. E se a gente pensar em manter o atual como está, a gente vai chegar lá na frente num momento que nós vamos bater numa parede, não dá mais para expandir. A coisa chegou num ponto que não dá mais para aumentar a penetração. Isso lembra, Barroso, de uma certa maneira, reflete uma crítica que nós recebemos quando dissemos mudem de feed-in tariffs para auctions. Não, pessoal, isso é o fim, é o fim. Não, é a sustentabilidade. Talvez a curto prazo o developer preferia receber um feed-in tariff generoso, não ter que participar de uma concorrência, mas no longo prazo a penetração ia ficar limitada à Espanha, Alemanha, Dinamarca e parava por aí, né? Isso não ia chegar em Zâmbia, por exemplo. Os pedidos tangíveis que eu tenho é que a gente reveja alguns conceitos de mercado. Eu sei que tem que ser passo a passo, a gente tem que primeiro dar uns passos pequenos, mas que esses passos sejam dados olhando a visão do todo. E acho que esse passo da implementação da tarifação horária é muito importante. E que a gente comece a estudar leilões de portfólio, que a gente comece a estudar leilões de outros produtos, como serviços ancilares. Eu sei que a ANEEL já tem uma chamada para opiniões, se chama TS, não me corrija se eu estiver errado sobre esse assunto, e que as melhores cabeças do setor elétrico brasileiro, que souberam desenhar leilões com aquele pioneirismo, ponham-se a pensar para ver como é que a gente consegue fazer leilões combinatórios para que se possa fazer o melhor uso dos ativos de bateria que vierem a ser utilizados. Excelente, Luiz. Fabi? Bom, vamos lá, só você para fazer essa pergunta para a gente mesmo. O que eu pediria para o bom velhinho? Eu acho que até na linha, vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou, eu faria um pedido que é intangível também, na linha de que a gente tenha mais maturidade, a cadeia toda do setor, né? Tenha mais maturidade, tenha mais desprendimento, para que a gente possa construir juntos soluções onde todos possam crescer, onde todos tenham espaço, e não essa fragmentação de silos onde os interesses tentam ser preservados, e aí a gente acaba tendo grandes problemas em avançar com o que é preciso no setor elétrico. Então, o meu pedido, eu acho que é um pedido difícil para o Papai Noel, mas seria esse, onde a gente possa realmente olhar para isso tudo com o desejo real de construir um setor elétrico ainda melhor. A gente tem problemas? Tem. Mas venhamos e convenhamos, é um país onde muita coisa foi construída. Então, eu tenho um olhar aqui mais otimista. Eu acredito que boas soluções virão. Eu acredito que tem muitas empresas buscando aí realmente ofertar boas soluções, construir esse setor que vai fazer e vai ajudar o país a crescer.
Então, eu pediria para o bom velhinho essa luz, essa maturidade, para que a gente possa encontrar juntos esses caminhos e a gente possa fazer parte aí da construção de um país ainda melhor. Seria isso, mas agora eu estou curiosa para saber o que você pediria para o bom velhinho, Barroso. Mas antes de dizer o que eu vou pedir para o bom velhinho, o que eu peço bom velhinho é fácil, eu peço show de rock, né? Mas, pô, deixa eu contar para vocês, na semana passada eu moderei uma sessão sobre aperfeiçoamento de preços no encontro anual do Mercado Livre e eu fiz a mesma pergunta para os 6 participantes e eu montei o saco do bom velhinho aqui, lá no encontro anual do Mercado Livre, né? E lá a turma pediu vacina, dedicação, uma CCE funcional, teve um que pediu preço por oferta, teve outro que pediu furar o saco do Papai Noel para que caísse o preço por oferta, teve um que pediu unit commitment hidráulico, outro que pediu otimismo, melhoria da governança e, naquele momento, eu pedi maturidade também, que foi o mesmo pedido seu, né? Nós temos aqui o nosso saquinho da CPFL, ele é um saquinho menor, evidentemente, né? Porque tem menos coisa, então tem lei do gás, né? Abrir a mente, leilões combinatórios, multiproduto, maturidade. E meu pedido está aqui, capacitação. Tá? Eu, na verdade, tenho percebido que as discussões elas estão ficando muito sofisticadas, muito abrangentes, e a gente precisa uniformizar a regra de entendimento dos conceitos para que a discussão ocorra numa mesma base, né? Eu acho que tem muitos assuntos muito detalhados que a gente discute, perda na distribuição, tarifa horária, surplus, location marginal pricing, preço por oferta, unit commitment, e às vezes tem pouco entendimento disso entre todos, cada um entende como quiser, a parte que quiser, e isso acaba dificultando o movimento do avanço. É natural, que a indústria está em evolução, então meu pedido seria talvez mais uniformidade, entendimento técnico nos conceitos. Mas olha, Paulo Jerônimo Bandeira de Melo Pedrosa, como sempre, uma aula está com você. Luiz Maurer, meu companheiro, amigo eterno de muitas aventuras técnicas. É ótimo aprender com você também. Fabiana, também você deu um show aqui na visão dos negócios, porque, né, Paulo? Afinal do dia, Luiz, Paulo e Barroso a gente fala, mas a Fabiana tem que transformar isso em negócio, né? Foi excelente estar com vocês. Eu queria agradecer o convite, a confiança e se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu acho que a gente pode encerrar. Foi uma manhã muito boa para mim, aprendi demais. Gente, eu queria aqui, em nome da CPFL, agradecer imensamente a participação de vocês. Para mim, um privilégio poder estar aqui nesse debate. Eu acho que, como o Barroso disse, as discussões estão ficando cada vez mais complexas e poder dividir isso com os nossos clientes, com essas 200 e poucas pessoas que nos acompanharam esse tempo todo, eu acho que é um presente. Então, muito obrigada. Obrigada, Barroso, Luiz Maurer, Paulo Pedrosa e todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Muitas perguntas ficaram, a gente vai tentar dar um compilado aqui de tudo isso e, na medida do possível, responder para vocês. Então, muito, muito obrigada. E aí eu deixo aqui também a nossa mensagem de que cuidem-se. A gente está aqui na reta final, né? Se Deus quiser, passando por toda essa situação desse ano muito atípico. Então, continuem se cuidando, todos vocês, meus amigos e todos os nossos clientes aqui que estão nos acompanhando, ficando em casa, para que a gente possa, o ano que vem, aí, ter muitos outros eventos nesse nível e agregar conhecimento, conteúdo, informação, que é isso que vai fazer a diferença para que a gente possa ter um setor ainda melhor. Muito obrigada a todos, um ótimo dia para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Fabiana.